Olá, leitores e leitoras desse clube lindo de literatura, tudo bom? Olha, eu de volta aqui para falar com vocês, hoje com um tema muito importante para a compreensão, para a continuidade da compreensão de todos os estudos que nós estamos fazendo. O tema do nosso assunto é uma palavrinha muito feia, o nome dessa palavra é perícope. Acho que você nunca ouviu falar nela. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela e entender a importância do uso desse método para a compreensão de estudos panorâmicos das Escrituras. Em termos teológicos, essa palavra e esse método que nós estamos utilizando tá dentro da matéria de hermenêutica, e nessa matéria nós falamos literalmente sobre como interpretar as Escrituras. Discutimos quais são as possibilidades, discutimos quais são os meios, quais são as ferramentas que vamos utilizar para interpretar as Escrituras. E quero lhe dizer, não é simples de uma hora para outra que simplesmente eu passo a interpretar as Escrituras. Eu entendo que uma vez que nos convertemos e somos salvos pela graça, passamos a ser a habitação de Deus em nosso espírito, conforme as Escrituras nos ensinam, e nós na experiência notamos, percebemos, eu também entendo que a vida cristã pressupõe responsabilidade. É engraçado que quando nós nos predispomos a estudar na nossa escola, na faculdade, ou quando pleiteamos um concurso público, um vestibular, um Enem ou alguma coisa desse tipo, nós nos dispomos e nos dedicamos em tempo de estudos para conseguir alcançar o nosso objetivo. E como crente em Cristo Jesus, como salvo pela fé, qual é a responsabilidade que eu e você temos tido em relação aos estudos bíblicos? É por isso que nós estamos nesse clube de literatura. Esse clube de literatura é só mais um instrumento para que mais e mais pessoas possam se interessar pelo conteúdo da Bíblia e pelo estudo da Bíblia. Bem, perícope, método, teologia, são coisas que assustam bastante, mas tenha paciência. Fala sério, eu preciso de um método para estudar a Bíblia? Preciso de um método para estudar a Bíblia. Muitos, e existem diversos. Não existe um método fixo. Nós estamos fazendo uso de um método específico. E esse método específico tem como objetivo, como eu tenho insistido nos vídeos, ter uma visão panorâmica dos fatos, mas à medida em que eu tenho uma visão panorâmica dos fatos, eu também posso, por meio dessa visão panorâmica, entrar nos meandros, nos pormenores, nos detalhes, e isso enriquece a minha compreensão, e eu consigo entender que a fé ela é também racional, não somente fruto de uma experiência que a linguagem humana não consegue explicar. Tá? Então, eu preciso de um método? Eu preciso de um método, não esqueça disso. Nesse método de exegético que a gente está usando, a palavra perícope ela vai estar no centro do estudo. Por quê? O que é perícope? Perícope é uma palavra que vem do grego e significa retirar parte do todo. Ok? Significa dizer que no caso da literatura cristã, a Bíblia, nós percebemos que apesar, por exemplo, da carta que nós estamos estudando, Romanos, ser um todo, que vai do 1 ao 16, segunda divisão dos capítulos, existem pequenos trechos que, um após o outro, compreendem e completa a percepção geral do todo. Então, o método que vamos aplicar é esse método panorâmico, onde a gente vai tentar perceber, no contexto geral do texto, as perícopes, ou seja, os pedaços que, um após o outro, compõem o todo. Isso é importante, mas não tenha dúvida que isso é importante. Por quê? Porque primeiro eu preciso compreender as pequenas partes para compreender a grande parte. Vamos pensar agora em termos bíblicos. A gente consegue compreender a Bíblia toda de uma vez só? Você já pensou se a Bíblia fosse um livro só e não fossem 66? A gente tem dificuldade de compreender um livro como Salmos, que tem 150 capítulos e é enorme. Imagina! Mas não é só porque ele é grande não, porque a gente pouco lê o livro de Judas e tem um capítulo só. Porque a gente de fato tem sido muito tardio em ouvir, e coisas mais complexas têm sido mais difíceis de serem investidas da parte do Senhor para nós. E aí a gente se torna
tardio em compreender, porque a gente é tardio em ouvir, e enfim, a gente não gasta o tempo necessário para isso tudo. Eu queria citar 2 exemplos bíblicos, eles são clássicos, para você compreender como é que funciona a perícope na Bíblia e se isso traz ou não prejuízo quando eu não percebo isso, tá? E para eu situar isso para você, eu preciso que você compreenda uma coisa. Versículos e capítulos na Bíblia, eles foram feitos justamente para tentar, de alguma maneira, estabelecer pequenas perícopes e ajudar a encontrar, como forma de endereço, os textos bíblicos e leituras coletivas. Beleza. Mas o problema é que capítulos bíblicos, eles não expressam a verdadeira realidade das perícopes. E aí, às vezes, a minha compreensão nos textos é impressionante como ela provoca ruptura. Eu estou achando muito massa os feedbacks que eu tenho recebido de vários integrantes do grupo quando posta ou no Discord, ou no WhatsApp, ou no pessoal, quando fala, meu Deus, a leitura de Romanos sem capítulos e versículos é impressionantemente diferente. E é completamente diferente, porque no subconsciente a sua mente não está preparada para interromper o raciocínio. Você quer dar continuidade ao raciocínio. Mas também conscientemente, quando você vê aquele númerozinho lateral, imediatamente você diz, não, eu vou parar por aqui. E a linha de raciocínio se perde e você perde a compreensão do todo. E eu quero usar 2 textos bíblicos muito importantes do meu ponto de vista, que vão expressar a dificuldade que nós vamos ter na compreensão das perícopes bíblicas e a dificuldade que ela pressupõe quando eu, não percebendo essas perícopes, interrompo a linha de raciocínio e não compreendo a ideia do todo. Ok? Vamos ler capítulo 1 de Gênesis. Lá no versículo 30 do capítulo 1, nós lemos o seguinte texto: E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o 6º dia. Aqui finda-se a história da criação. Me cansei, já li o meu trecho bíblico por hoje. Eu estou fazendo a leitura bíblica de um capítulo por dia, ou de 2 ou 3 capítulos por dia, e eu aqui fechei a minha Bíblia. Dia seguinte eu pego a minha Bíblia, abro no capítulo 2 de Gênesis e diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Engraçado, que no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, o autor de Gênesis, ele está dando continuidade ao capítulo 1. Será que quando ele estava relatando esse trecho da criação, ele na realidade também deu uma descansada e só lembrou de voltar no dia 7º para poder escrever? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Na realidade, é uma coisa só. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, parte A. A discussão está se no capítulo 2, versículo 4, há uma divisão entre A e B, ou se é o versículo 4 todo. O que é que eu estou querendo chamar a atenção? A primeira perícope bíblica começa no capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 2, versículo 4, e não 1, versículo 31. Já reparou como isso atrapalha a minha compreensão? Aqui ainda é leve. Aqui ainda é leve, porque não há necessariamente uma necessidade aqui da gente fazer uma exegese tão profunda para descobrir a doutrina que está sendo transmitida aqui pelo Senhor. Mas o fato é que a minha compreensão se torna completamente interrompida e eu não posso permitir que isso aconteça. Existem textos onde esses erros são tão agressivos que prejudica muito a minha compreensão e às vezes conduz muitos crentes a questionar a autoridade, a veracidade e a infalibilidade das Escrituras. E a inerrância dela. Isso é muito grave.
Esse texto de Gênesis, ele inicia dessa maneira, e você vai perceber que quando Moisés está compilando o texto de Gênesis, a fim de organizá-lo num texto só, que o Senhor permita, num próximo estudo, a gente tocar no livro de Gênesis, que é um estudo fantástico, fabuloso, delicioso, mas não é o momento agora. Fica aí somente como uma provocação para ficar só o gostinho na ponta da língua. Então, quando Moisés faz essa compilação, Moisés finaliza esse primeiro fato, esse primeiro trecho da história da criação do homem, de toda a humanidade, no capítulo 2, versículo 4, e não no versículo 31. Portanto, muito cuidado. A primeira perícope, portanto, ela vai ter obrigatoriamente início, desenvolvimento e final. O que vai acontecer às vezes é que o início de uma perícope é também a conclusão da perícope anterior. Isso acontece com muita frequência no livro de Gênesis. Em outros livros a gente vê isso acontecendo com menos frequência. Mas o fato é que quando você começa a ler a Bíblia desse modo, você vai perceber que pequenos trechos tendem a explicar algo muito específico ali, que tem a ver com um contexto geral e mais amplo, que compreende todo o livro, e por que não dizer que compreende todas as Escrituras, tá? Leve em consideração que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim sucessivamente são pequenas grandes perícopes que dão conta do todo das Escrituras e que fala da grande história da criação do homem e do supremo propósito de Deus. Ok? Eu quero finalizar com você lendo mais um trecho, e aqui esse exemplo é um exemplo um pouco mais grave de como que os capítulos às vezes interferem nas verdadeiras perícopes e na minha percepção do texto bíblico, me conduzindo a uma percepção completamente errada. Temos que tomar muito cuidado. Eu quero finalizar com vocês com um texto de Mateus. Esse exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo muito mais grave. Aqui é muito mais complexo, aqui o assunto é muito mais sério. Isso aqui trouxe confusão na mente de muitos crentes. Muitos crentes. E acreditem, irmãos, seria cômico se não fosse trágico perceber que muitos teólogos liberais que arrogam por aí uma sabedoria completamente demoníaca e uma inteligência completamente sendo ferramenta das trevas, para dizer que o texto bíblico ele se confunde, ou ele traz dados completamente incorretos ou mentirosos. E se você tirar capítulo e versículo, você responde muitos desses estudiosos da Bíblia de maneira absolutamente simples e prática. Pegue sua Bíblia, abre o capítulo 16 e o capítulo 17, porque a perícopa toma esses dois capítulos, mas tem o capítulo 17 ali atrapalhando a minha compreensão. Versículo 28 diz assim: em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Quem está dizendo essa palavra aqui, essa expressão, essa frase, essa sentença é Jesus. E ele então se volta para os discípulos depois de um momento muito especial das Escrituras, que é quando o Senhor fala para Pedro que ele é um fragmento de pedra sobre a qual ele edificaria a igreja. Não sobre a pedra, mas sobre a afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo depois ele anuncia que precisa ir a Jerusalém, morrer, e ele repreende as palavras de Pedro, e pedindo para que Satanás chegue para trás e não se envolva naquela situação. Então, finalizando esse pequeno trecho, o Senhor se volta para os discípulos e fala: olha, é verdade que alguns que aqui estão não morrerão sem que antes vejam vir o Filho do Homem em seu reino. O engraçado é que eles morreram e não viram. E a pergunta que fica diante disso é, porque aqui finalizou o capítulo 16, logo depois vem o capítulo 17, versículo 1. Aqui fim do capítulo 16. Então você logo imediatamente faz a pergunta: meu Senhor, qual deles viram Jesus vir em seu reino? Qual deles? Nenhum deles viu. Então Jesus falhou aí, Jesus deu uma sentença errada. Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, elas são questionamentos muito sinceros de irmãos e irmãs que foram pegos de supetão aqui, tomaram uma rasteira
e pararam nesse texto, às vezes, anos de suas vidas. Eu estou falando de experiência própria, eu conheço irmãos que passaram por isso. Mas tem um bendito número aqui, 17, que travou minha leitura. Então, se a gente pega o texto de Mateus e tira os capítulos, a gente não pararia aqui no versículo 28 e a gente daria seguimento. O segmento do texto diz assim: 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva em particular a um alto do monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Se eu paro no capítulo 16, e só vou ler depois, seja no mesmo dia, mas algum tempo depois, ou dias depois, a impressão que eu vou ter é justamente de que o que Jesus disse não aconteceu. Mas o que a continuidade do texto diz é que 6 dias depois o Senhor chamou alguns, chamou 3 e levou a um monte. Lá ele foi transfigurado diante desses. Esses, antes de morrerem, viu o Filho em sua glória, como ele está em seu reino. O corte de um capítulo é o fim de uma perícopa, a destruição de uma percepção e às vezes a morte da fé de alguém. É alimento para aqueles que perderam o temor de Deus e começaram a advogar que a Bíblia não é a palavra de Deus e, portanto, muitos dos seus trechos são mentirosos ou falaciosos. Meus amados irmãos, que fique muito claro aqui que esse método que nós estamos aplicando, ele é sim para que nós possamos ter uma melhor interpretação das Escrituras. Eu sei, eu conheço isso muito bem. Muitos irmãos acham que toda teologia é desnecessária, que esses conhecimentos são completamente desnecessários, mas, queridos, não são não. Muitos advogam que a letra mata, como se o Senhor estivesse falando dos estudos. Amado, que esse estudo bíblico de Romanos seja útil a você e isso possa se multiplicar e ser replicado para muitos tantos, e que muitos possam perceber a riqueza das Escrituras Sagradas, o quanto que ela é verdadeira, honesta, inerrante. Ela é inerrante. Já se deu conta disso? Eu quero finalizar lembrando a você o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus a muitos dos seus filhos, dos seus servos, ao longo da história. Homens que nunca se conheceram, boa parte deles. Pessoas que nunca se viram, mas falaram de maneira fluente e linear, de Gênesis a Apocalipse, a respeito de um só assunto, falando de uma só pessoa, Jesus Cristo. Esse a quem nós servimos em nosso espírito, e a esse que nós devemos toda a nossa sujeição, toda a nossa submissão. Meus irmãos, esse é o objetivo das perícopes, e nelas nós vamos nos debruçar. Perceber na carta de Paulo aos Romanos a mudança de uma perícope para outra, a mudança de um bloco, de um pequeno bloco para outro pequeno bloco, até que todo o grande bloco seja claramente destacado diante dos nossos olhos, e você vai ver uma grande coxa feito de pequenos pedaços, formando um grande quadro. Beleza? Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Espero que você tenha compreendido esse vídeo. E por favor, se houver dúvida, vá lá no privado. Fala comigo, não tem dor de cabeça não. A gente vai ter um tempinho aqui e vai tentar te responder na medida que puder. Amém? Que o Senhor em Cristo te abençoe e que o retorno às Escrituras sempre seja de profunda edificação. E o Senhor, pelo Espírito, possa te conduzir em profundas lágrimas, em admiração, honra, dedicação e devoção ao Senhor. Em Cristo, seu amado irmão. Um beijo.